O silêncio na sala de estar da mansão Monteiro era quase sagrado, um silêncio que o dinheiro compra e o poder impõe. Lívia movia-se nesse vazio com um cuidado reverente, quase como se estivesse em uma catedral. Seu corpo, pesado pelos 7 meses de gravidez, movia-se com uma lentidão deliberada, enquanto ela passava um pano macio pelo chão de mármore, tão polido que refletia o teto alto como um lago escuro. Cada movimento era um esforço, mas também um ato de amor. O dinheiro extra que ganhava, naquele trabalho, um segredo que guardava de seu marido, Daniel, seria para o berço, para as pequenas roupas, para dar ao seu filho um começo de vida confortável. Ela sorriu para si mesma, a mão repousando instintivamente sobre a barriga. Ali, no coração da riqueza e do poder de outra família, seu único pensamento era o pequeno mundo que ela estava construindo, um mundo de dignidade e sacrifício. Ela limpava com uma concentração que a isolava da opulência ao seu redor. Não via os quadros caros nas paredes nem as esculturas nos pedestais. Via apenas a superfície que precisava brilhar. Para ela, aquele não era um lar, era um palco, um lugar onde pessoas como ela trabalhavam nos bastidores para manter a ilusão de perfeição. A família Monteiro era como um fantasma. Ela raramente os via. Apenas sentia sua presença no luxo frio, na ordem impecável das coisas. E isso era bom. O anonimato era um escudo. Ela podia sonhar com seu bebê, podia fazer planos em sua mente, podia ser apenas Lívia, uma futura mãe e não a empregada. O som suave de seu pano deslizando pelo chão era a única trilha sonora de sua tarde, uma melodia pacífica de trabalho e esperança. A paz foi estilhaçada sem aviso. Rodrigo Monteiro invadiu a sala como um furacão, o som de sua voz raivosa, cuspindo maldições em seu celular, quebrando o silêncio como um vidro. Eu não me importo com as desculpas. Resolva. Eu pago vocês para resolverem, não para me trazerem problemas. Ele andava de um lado para o outro, seus sapatos italianos caros marcando o chão que Lívia acabara de limpar. Ele não a viu. Para ele, ela era parte da mobília, uma sombra, um objeto sem importância no cenário de sua raiva. Lívia encolheu-se, tentando se tornar ainda menor, mais invisível, esperando que a tempestade passasse por ela sem notá-la. Ela apertou o pano com força, o coração batendo rápido. A tranquilidade de seu refúgio interior havia sido violada. A presença de Rodrigo enchia a sala de uma energia violenta e volátil. Ele era jovem, bonito, mas seu rosto estava contorcido em uma máscara de fúria arrogante. Ele irradiava o tipo de poder de quem nunca ouviu um não na vida, de quem acredita que o mundo existe para servi-lo. Lívia podia sentir o perigo emanando dele, uma vibração quase elétrica de privilégio e desprezo. Ela manteve a cabeça baixa, os olhos fixos no chão, rezando para que ele terminasse sua ligação e saísse. O cheiro de sua colônia cara era forte, invasivo, e parecia contaminar o ar limpo da sala. Ela só queria que ele fosse embora, para que pudesse voltar ao seu silêncio, aos seus sonhos, ao seu trabalho. Mas a tempestade, em vez de passar, estava prestes a desabar diretamente sobre ela. Ele encerrou a chamada com um grito final e jogou o celular em um sofá de couro. Virou-se bruscamente, sem olhar, e seu corpo colidiu com o de Lívia. O impacto a desequilibrou. O balde de metal que estava ao seu lado tombou com um estrondo metálico que ecoou pela sala. A água suja se espalhou como uma maré feia, cobrindo o mármore brilhante e encharcando uma pasta de couro que Rodrigo havia deixado no chão, perto de uma mesa baixa. Documentos importantes deslizaram para fora, a tinta começando a borrar imediatamente. Por um segundo, houve um silêncio absoluto, chocado. O único som era o da água se infiltrando no tapete persa. Lívia olhou para o desastre, o coração congelado no peito. Deus mio!
A reação de Rodrigo não foi imediata. Foi um silêncio frio, a calma assustadora antes de um terremoto. Seus olhos baixaram lentamente do rosto assustado de Lívia para a poça de água e os documentos arruinados. A cor subiu por seu pescoço, seu rosto transformando-se de branco para vermelho em segundos. Seus punhos se fecharam. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, quase um silvo, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Inútil, ele disse. A palavra foi dita com tanto desprezo que feriu Lívia mais do que um grito. Olhe o que você fez. Olhe para isso. Ele apontou papéis para manchados, a veia em sua testa pulsando visivelmente. Ele não estava vendo um acidente. Estava vendo um ataque pessoal, uma ofensa imperdoável de um ser inferior. Lívia sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas sua dignidade era forte. Senhor, me perdoe, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Foi um acidente. O senhor virou-se muito rápido, não me viu. Ela começou a se levantar, querendo tentar salvar os documentos, consertar o que pudesse. Mas sua resposta, sua tentativa de explicar, foi o pior erro que poderia ter cometido. Na mente de Rodrigo, um empregado não explicava, um empregado não se justificava, um empregado rastejava, implorava, aceitava a culpa incondicionalmente. A calma relativa de Lívia, sua falta de submissão total, foi como jogar gasolina no fogo. Ele interpretou sua dignidade como um desafio direto à sua autoridade, uma afronta intolerável. A fúria de Rodrigo explodiu. O controle que ele mal mantinha se desfez completamente. Um acidente, repetiu ele com uma risada curta e cruel. Você acha que tem o direito de me dizer o que foi ou não foi um acidente, sua imprestável? Ele deu um passo à frente, sua sombra cobrindo-a. Lívia recuou instintivamente, o medo finalmente superando sua compostura. Ela viu algo em seus olhos naquele momento, uma escuridão, uma falta de controle que a aterrorizou até a alma. Aquele não era apenas um jovem rico e mimado. Era algo muito mais perigoso. Era um predador que sentia o cheiro do medo e se deleitava com ele. Na porta entreaberta que levava à cozinha, Dona Neide, a cozinheira, testemunhou tudo. Ela tinha vindo oferecer um copo de água a Lívia, preocupada com o esforço da gravidez, mas parou, escondida na fresta, ao ouvir a voz de Rodrigo. Agora, ela observava a cena se desenrolar com o coração na garganta, as mãos tremendo tanto que teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Ela conhecia a fúria de Rodrigo. Já a tinha visto antes, dirigida a outros empregados, mas nunca assim. Ela queria gritar, queria intervir, mas o medo a paralisou. Um medo profundo e antigo. O medo de quem sabe que seu sustento, sua vida, depende do silêncio, de nunca ver o que não deve ser visto. Você não fala comigo, Rodrigo gritou, e a violência em sua voz se tornou física. Ele empurrou Lívia com força no peito. O empurrão foi brutal, um golpe seco que a jogou para trás. Ela gritou mais de surpresa do que de dor, e seus pés escorregaram no chão molhado. O mundo girou. Seus braços se agitaram no ar, tentando encontrar equilíbrio, mas era inútil. Seu corpo inteiro foi projetado para trás, e a única coisa em que conseguia pensar era em proteger a vida dentro dela. Instintivamente, ela torceu o corpo no ar, uma manobra desesperada de uma mãe para absorver o impacto e proteger seu filho. Ela caiu com um baque surdo e pesado no chão de mármore. Uma dor aguda e lancinante atravessou suas costas e seu quadril. Ela gemeu, o ar escapando de seus pulmões. Suas mãos imediatamente foram para sua barriga, um escudo humano sobre o tesouro que carregava. Lágrimas de dor e medo brotaram de seus olhos. Ela olhou para Rodrigo, esperando ver um lampejo de remorso, de choque pelo que havia feito. Mas não havia nada. O rosto dele estava impassível, frio, observando-a no chão
como se ela fosse um objeto que ele acabara de quebrar. Para ele, ela não era uma mulher grávida e ferida. Era a personificação de seu dia ruim, o alvo de sua frustração. Cego de raiva, impulsionado por um ego ferido e um senso de poder absoluto, Rodrigo caminhou até onde ela estava caída. Ele olhou para ela encolhida no chão, vulnerável, e não sentiu compaixão. Sentiu desprezo. Ela havia desafiado sua autoridade, arruinado seus papéis, e o pior de tudo, não havia se mostrado suficientemente submissa. Ele precisava terminar a lição. Precisava garantir que ela e qualquer outro empregado que ousasse entendesse seu lugar. Com uma frieza calculada, ele ergueu o pé, calçado com o sapato caro, e a chutou com força na lateral do corpo, na altura das costelas. "E isso é para que você aprenda a não tocar no que é meu", ele rosnou. O som do golpe foi seco, repugnante. Lívia gritou, um som agudo e cheio de dor que foi abruptamente cortado quando o ar foi expulso de seus pulmões. A dor foi excruciante, uma explosão de fogo que se espalhou por todo o seu corpo. Era uma dor tão intensa que a deixou cega e surda por um momento. Ela sentiu uma umidade quente começar a se espalhar sob ela, e o pânico, um pânico gelado e primordial, tomou conta de seu ser. O bebê. Meu Deus, o bebê. Rodrigo ficou de pé sobre ela por um segundo, o peito arfando, a adrenalina da violência começando a diminuir. Ele olhou para a marca de seu sapato no vestido simples de Lívia. Satisfeito, ele ajeitou o colarinho de sua camisa, deu um passo por cima dela como se fosse um obstáculo qualquer e saiu da sala sem olhar para trás. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, manchado, cúmplice de um ato de crueldade, indizível. Ele não sentia culpa, sentia apenas o alívio de ter descarregado sua fúria, de ter reafirmado seu poder. Dona Neide, da porta, levou a mão à boca para abafar um soluço. Ela viu tudo, o empurrão, a queda, o chute brutal. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Lívia estava sozinha no chão de mármore frio, ofegante, tentando respirar em meio à dor lancinante. Uma cãibra terrível começou a se apoderar de seu ventre, uma dor profunda e alarmante que não se parecia com nada que já tivesse sentido. Em meio à agonia, ela sussurrou o nome do homem que era seu protetor, seu amor, o homem que não podia saber a verdade, pois sua justiça seria terrível e implacável. Daniel. Seu sussurro se perdeu na vastidão da sala, um segredo nascido em violência e medo. Dona Neide foi a primeira a se mover. O som do corpo de Lívia caindo no chão a libertou de seu transe de medo. Com um grito abafado, ela correu para a sala, ajoelhando-se ao lado da jovem. Minha filha, você está bem?" Ela sussurrava, as mãos trêmulas pairando sobre o corpo de Lívia, sem saber onde tocar. "Temos que chamar uma ambulância." Mas antes que pudesse se levantar, passos rápidos soaram no corredor. Rodrigo retornou, mas não sozinho. Ao seu lado estava seu pai, Sérgio Monteiro, o verdadeiro rei daquele castelo. Ele não parecia zangado. Pior, ele parecia entediado. Seus olhos frios e cinzentos avaliaram a cena em segundos. A empregada no chão, a cozinheira em pânico, seu filho com uma expressão de desafio culpado. Ele não viu uma mulher grávida ferida, viu um problema de relações públicas, uma complicação que precisava ser gerenciada. "Ninguém vai chamar ambulância nenhuma", disse Sérgio Monteiro. Sua voz não era alta, mas carregava um peso, uma autoridade que congelou Neide no lugar. "Rodrigo, leve a Neide de volta para a cozinha e feche a porta." O jovem obedeceu sem questionar, agarrando o braço da cozinheira e puxando-a para fora da sala. A porta se fechou, deixando Lívia sozinha com o patriarca. Sérgio afrouxou a gravata e tirou um celular do bolso, discando um número de memória. Ele não olhou para Lívia enquanto falava. "Maurício, preciso de você na minha casa. Agora. Tivemos um pequeno
Acidente doméstico. A frieza com que ele descreveu a situação foi mais assustadora do que a fúria de seu filho. Para ele, a dor de Lívia era apenas um inconveniente, uma mancha em seu tapete persa que precisava ser limpa discretamente. Em menos de 20 minutos, um homem de meia idade com uma maleta médica entrou na sala. Era o Dr. Maurício, o médico particular da família. Sua lealdade não era à medicina, mas ao dinheiro de Sérgio Monteiro. Ele examinou Lívia com uma eficiência profissional que mascarava uma total falta de compaixão. Seus dedos sondaram o lado machucado dela, fazendo-a gemer de dor. Houve uma queda feia, disse ele a Sérgio, em vez de a Lívia. Uma forte contusão nas costelas, mas não parece haver nada quebrado. Ele pegou um estetoscópio e ouviu a barriga de Lívia. O batimento cardíaco do feto está forte. Ela só precisa de repouso e analgésicos. Era uma mentira. Ele sentiu a tensão anormal no abdômen dela. Viu a cor pálida de sua pele. Mas seu diagnóstico foi feito para acalmar seu patrão, não para curar sua paciente. Enquanto o médico preparava uma injeção, Sérgio Monteiro se agachou ao lado de Lívia. Ele não ofereceu uma palavra de conforto. Em vez disso, começou uma negociação. Lívia, lamento o temperamento do meu filho. Disse ele as palavras soando ensaiadas e vazias. Ele é jovem e impetuoso. O que aconteceu aqui foi um infeliz acidente. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Infelizmente, depois de um incidente como este, sua posição aqui se tornou insustentável. Mas nós somos pessoas justas. Ele se levantou e pegou um envelope grosso de sua pasta. Ele o colocou na mesa ao lado dela. Isto é uma compensação generosa, pelo seu tempo aqui, pelos seus problemas. Em troca, esperamos sua total discrição. Este assunto morre nesta sala. Estamos entendidos? A ameaça estava implícita, pendurada no ar como uma espada. Lívia sentia a dor latejante em sua costela e o medo gelado por seu bebê. A injeção que o médico lhe deu começou a turvar seus pensamentos, mas não o suficiente para não entender a situação. Ela estava sendo comprada. Sua dor, sua humilhação, seu medo, tudo tinha um preço. Olhou para o envelope, depois para o rosto impassível de Sérgio Monteiro. Ela se sentiu encurralada. Se recusasse, o que eles fariam? Se aceitasse, estaria se tornando cúmplice de seu próprio ataque. Mas o instinto de proteger seu filho era mais forte do que seu orgulho. Ela precisava sair dali, precisava ir para um lugar seguro. Com a mão tremendo, ela pegou o envelope. O peso do dinheiro em sua mão era o peso da vergonha. Sérgio sorriu, um sorriso fino e sem alegria. O negócio estava fechado. O motorista da família, um homem silencioso que nunca olhava nos olhos, foi instruído a levá-la para casa. Ele a ajudou a se levantar e a levou para o carro sem dizer uma palavra. Dona Neide a observou da janela da cozinha, o rosto molhado de lágrimas silenciosas de culpa e impotência. A viagem pela cidade foi um borrão. As luzes dos postes e dos carros passavam como estrelas distantes. Lívia segurava o envelope em uma mão e sua barriga na outra. A dor em seu lado era um fogo constante e a cãibra em seu ventre ia e vinha, cada vez mais forte. Cada solavanco do carro era uma nova onda de agonia. Ela fechou e tentou se concentrar na respiração. Mas a única coisa em que conseguia pensar era em como contaria uma mentira para o homem mais honesto que conhecia. Quando ela chegou em seu pequeno e modesto apartamento, Daniel estava lá. A visão dele, forte, seguro, seu porto seguro no mundo, fez com que a mentira que ela precisava contar parecesse ainda mais feia. Ele correu para ela, o rosto cheio de preocupação ao vê-la mancando, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Meu amor, o que aconteceu? Com você? Ele perguntou, envolvendo-a em seus braços. O toque dele era gentil, mas a dor em suas costelas a fez ofegar.
Ele a afastou, os olhos de policial experiente percorrendo cada hematoma, cada arranhão. O modo marido desapareceu, substituído pelo Capitão Matos. Lívia, me diga exatamente o que aconteceu. A mentira saiu de sua boca, amarga e trêmula. Eu estava voltando do mercado e fui assaltada, gaguejou ela, evitando o olhar dele. 2 homens. Bolsa, eles queriam eu não quis entregar, e um deles, ele me empurrou. Eu caí. Cada palavra era uma traição, não apenas a ele, mas a si mesma. Ela odiava a fraqueza em sua voz, odiava o medo que a fez aceitar aquele dinheiro sujo. Daniel ouviu, seu rosto se transformando em uma máscara de fúria fria. A fúria de O Falcão, o predador cuja família havia sido ameaçada. Onde? Exatamente onde isso aconteceu? Você viu os rostos deles? Eles disseram alguma coisa? Ele já estava em modo de investigação. E cada pergunta era uma nova pá de terra sobre a cova de sua mentira. Enquanto Daniel pegava o telefone, ligando para o sargento Barros, dando ordens, mobilizando patrulhas para caçar os agressores fantasmas, Lívia sentiu uma nova onda de dor, desta vez diferente. Era uma dor aguda, profunda, que a fez dobrar-se ao meio. Um calor úmido desceu por suas pernas. Ela olhou para baixo e viu uma mancha escura se formando em seu vestido. Sangue, o terror puro, absoluto, a dominou. O diagnóstico mentiroso do médico, o dinheiro do suborno, a mentira para Daniel. Nada importava mais. A única coisa que importava era o pequeno coração que batia dentro dela. Ela tentou chamar o nome de Daniel, mas o som não saiu. Sua visão escureceu e o chão veio ao seu encontro. O som do corpo de Lívia caindo fez Daniel largar o telefone. Ele se virou e a viu no chão, inconsciente, em uma poça de sangue que crescia rapidamente. O policial mais temido da cidade desapareceu, dando lugar a um marido aterrorizado. Ele gritou o nome dela, ajoelhou-se ao seu lado, o pânico gelando seu sangue. Ele a pegou nos braços, seu corpo parecendo assustadoramente leve e frágil. Ele não esperou por uma ambulância. Correu com ela para o carro da polícia, ligou as sirenes e dirigiu pelo trânsito como um louco, cada segundo uma eternidade. O mundo exterior era um borrão de luzes e sons. Seu único foco era o rosto pálido de sua esposa e a mancha vermelha que se espalhava. No hospital público, a realidade fria e caótica da emergência os engoliu. Enfermeiras e médicos correram, colocando Lívia em uma maca e levando-a para dentro, gritando termos médicos que Daniel não entendia. Ele foi deixado para trás, no corredor estéril, seu distintivo e sua arma inúteis. Ele era apenas mais um homem assustado esperando por notícias, impotente. Passou as mãos pelo cabelo, o sangue de Lívia em seus dedos. A raiva que sentia pelos ladrões agora estava misturada com um medo paralisante. Ele se sentia culpado. Deveria tê-la protegido. Deveria ter sabido que algo estava errado. Ele andava de um lado para o outro, um animal enjaulado, enquanto a vida de sua família estava sendo decidida atrás de uma porta fechada. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, uma médica saiu para falar com ele. Ela tinha um rosto sério e compassivo, o tipo de rosto que nunca traz boas notícias. Capitão Matos, ela começou, e o coração de Daniel parou. Sua esposa está em estado grave. Ela tem uma hemorragia interna significativa e estamos fazendo uma transfusão de sangue agora mesmo. Daniel sentiu o chão vacilar. Hemorragia? Mas eles apenas a empurraram. A médica o olhou com olhos cheios de uma verdade terrível. Capitão, as lesões de sua esposa não são consistentes com um simples empurrão em uma queda. Ela sofreu um trauma de impacto direto e muito forte na lateral do corpo. Alguém a chutou, com uma força tremenda. A revelação atingiu Daniel como um soco. Chutada. Alguém havia chutado sua esposa, grávida. A mentira de Lívia, dita por medo, se desfez, revelando uma verdade 1000 vezes mais monstruosa. Não foi um assalto que deu errado.
Foi um ataque selvagem e deliberado. A fúria em seu peito se tornou algo gelado, denso e pesado. Ele olhou para a médica, os olhos queimando. "E meu filho?" Ele perguntou, a voz rouca. A médica hesitou, e essa hesitação foi a pior tortura de todas. Ela respirou fundo antes de dar o golpe final, as palavras que mudariam tudo. "Faremos tudo o que pudermos por ela", disse a médica, a compaixão em sua voz, tornando a notícia ainda mais brutal. "Mas preciso ser honesta com o senhor. A placenta se desprendeu parcialmente devido ao impacto. Estamos tentando estabilizá-la, mas o sofrimento fetal é agudo." Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele, compartilhando o peso da terrível verdade. "A vida do seu bebê, capitão, está por um fio." A fúria de Daniel era uma coisa fria e metódica. No dia seguinte, ele transformou a delegacia de polícia em um centro de guerra pessoal. Com o sargento Barros ao seu lado, ele se debruçou sobre um mapa da cidade, marcando a área onde Lívia disse que o suposto assalto ocorreu. Sua mente, geralmente calma e analítica, era um turbilhão de dor e vingança. "Eu quero todas as câmeras de segurança da região", ele ordenou, a voz baixa e perigosa. "Públicas, privadas, de lojas, de prédios, de postes de luz. Eu quero cada frame das últimas 24 horas. Eles não podem ter desaparecido no ar." Ele não. Era mais apenas o capitão. Era um predador ferido, e a cidade inteira era sua selva de caça. Ele caçaria o monstro que chutou sua esposa e o faria se arrepender de ter nascido. Barros, seu fiel braço direito, nunca o tinha visto assim. Ele conhecia o Falcão como um homem de controle de ferro, cuja mente era sua maior arma. Mas agora, a emoção crua estava visível em seus olhos. A investigação começou com uma ferocidade sem precedentes. Equipes de policiais foram enviadas para vasculhar a área, entrevistando lojistas, moradores, qualquer um que pudesse ter visto algo. Mas as horas se transformaram em um dia, e o resultado era sempre o mesmo: nada. Ninguém viu uma briga, ninguém ouviu um grito. As imagens das câmeras mostravam um fluxo normal de pessoas, mas nenhum sinal de um ataque, nenhum sinal dos dois homens que Lívia descreveu. Era como se ela tivesse sido atacada por fantasmas. A frustração de Daniel crescia a cada relatório negativo. Enquanto Daniel caçava sombras nas ruas, a Birce das Fortaleza dos Monteiro reforçava suas muralhas. Sérgio Monteiro convocou todos os empregados para uma reunião nos aposentos de serviço. Eles ficaram em fila, de cabeça baixa, o medo pairando no ar. A voz de Sérgio era calma, quase paternal, o que a tornava ainda mais aterrorizante. "Como vocês sabem, Lívia não trabalha mais conosco", disse ele. "Houve um infeliz acidente e desejamos a ela uma rápida recuperação." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto. "Este assunto está encerrado. Espero lealdade e discrição de todos. Lembrem-se de que esta casa cuida de vocês, lhes dá um teto e um sustento. Não gostaria de pensar que alguém pudesse ser ingrato." A ameaça não precisava ser dita. Estava clara como cristal. "Falem e estarão na rua, sem nada." Para Dona Neide, cada palavra de Sérgio Monteiro era uma tortura. Ela permaneceu na fila, o coração martelando contra as costelas, sentindo o peso de dezenas de olhares assustados. Ela era a única que sabia a verdade. O acidente infeliz tinha um nome: Rodrigo. A lealdade que Sérgio exigia era um pacto de silêncio para proteger um criminoso. Depois da reunião, o clima na mansão tornou-se sufocante. Os sussurros cessaram. Os empregados se evitavam, com medo de que um olhar pudesse trair um pensamento. O silêncio que Lívia uma vez apreciou agora era um silêncio de cumplicidade e medo. Neide sentia-se uma prisioneira em sua própria cozinha, assombrada pelo segredo que guardava. Cada faca que ela segurava parecia pesada. Cada panela que ela lavava parecia suja com a mancha da mentira. No hospital, Lívia lutava.
Ela flutuava dentro e fora da consciência em um nevoeiro de dor e medicação. Em seus momentos de lucidez, ela via Daniel ao seu lado, segurando sua mão. O rosto dele estava cansado, marcado pela preocupação e pela raiva contida. Ela queria lhe contar a verdade, queria aliviar o peso de seu próprio peito. Mas como poderia? Ela viu a fúria em seus olhos, a fúria do homem que derrubava cartéis. Se ele soubesse a verdade, ele iria atrás dos Monteiro com tudo o que tinha, e ela temia que ele se perdesse nesse caminho, que a vingança o consumisse. E, no fundo, um medo primitivo a paralisava. O medo do poder de Sérgio Monteiro, um homem que podia comprar o silêncio e apagar a verdade com um envelope de dinheiro. Então, ela se manteve em silêncio, sua mentira sendo um escudo frágil contra uma guerra que ela temia que destruísse a todos. O caso se tornou notícia. Esposa grávida do capitão Matos, o Falcão, brutalmente atacada na rua. A história estava em todos os jornais, em todos os noticiários. A cidade estava indignada. Como alguém ousaria atacar a família do policial mais respeitado da cidade? A pressão pública para uma solução rápida era imensa. Na cozinha da mansão, Dona Neide viu a notícia em uma pequena televisão antiga. Ela viu uma foto de Lívia, sorrindo, tirada em um dia mais feliz. E então, viu uma foto de Daniel, em seu uniforme, o olhar firme e determinado. O locutor o chamava de o último bastião da justiça na cidade. Neide sentiu o estômago revirar. A ironia era cruel. O homem que deveria trazer justiça para todos estava sendo enganado, sua busca sendo desviada para longe do verdadeiro culpado. Foi então que a ficha caiu. O nome completo no noticiário, a imagem inconfundível. Capitão Daniel Matos, o Falcão. A cozinheira sentiu o sangue fugir de seu rosto. A jovem e doce Lívia, a moça humilde que trabalhava para juntar dinheiro para o enxoval do bebê, era casada com ele, com o homem que os criminosos mais ricos e poderosos temiam. No Pode Ser, ela de repente entendeu o pânico de Sérgio Monteiro, a pressa em encobrir tudo, o dinheiro, as ameaças. Eles não haviam atacado uma empregada qualquer. Eles haviam chutado o ninho de uma águia. O segredo que ela guardava não era apenas sobre uma injustiça, era a chave para uma guerra entre o poder do dinheiro e o poder da lei. E ela, uma simples cozinheira, estava no meio. A revelação transformou a culpa de Dona Neide em um terror paralisante. O que ela deveria fazer? Se falasse, estaria traindo a confiança de Sérgio Monteiro, o homem que lhe deu um emprego por 20 anos. Ela seria demitida, talvez pior. A família Monteiro tinha tentáculos por toda a cidade. Eles poderiam destruir sua vida, garantir que ela nunca mais trabalhasse. Mas se ficasse em silêncio, estaria permitindo que Rodrigo saísse impune. Estaria traindo Lívia e seu bebê inocente, que lutava pela vida em uma cama de hospital. E estaria enganando o capitão Matos, deixando-o caçar fantasmas enquanto o verdadeiro monstro dormia em um quarto luxuoso a poucos metros de onde ela cozinhava. Sua consciência e seu instinto de sobrevivência estavam em guerra. A investigação de Daniel chegou a um beco sem saída. 2 dias de trabalho incansável, e eles não tinham absolutamente nada. Nenhum suspeito, nenhuma testemunha, nenhuma evidência. Era o crime perfeito, e isso o estava enlouquecendo. Não faz sentido. Barros! Ele gritou, batendo com o punho na mesa de seu escritório. Ninguém desaparece assim. Alguém viu alguma coisa. Alguém está mentindo. Sargento Barros tentou acalmá-lo. Capitão, talvez Lívia estivesse confusa. Talvez o local estivesse errado. Mas Daniel balançou a cabeça. Ele conhecia sua esposa. Mesmo em estado de choque, ela não teria se enganado tanto. Havia algo errado com a própria história. Uma peça fundamental do quebra-cabeça estava faltando, e a ausência dela o assombrava. Na mansão, a pressão também aumentava.
Os outros empregados, tendo visto as notícias, começaram a olhar para Dona Neide de forma diferente. Eles não diziam nada, mas seus olhares eram cheios de perguntas. Eles se lembravam de como Neide era protetora com Lívia. Eles sabiam que ela estava por perto quando o acidente aconteceu. O silêncio na casa não era mais pacífico. Era um silêncio acusador. Neide se sentia observada, julgada por todos. Durante o dia, ela cozinhava e limpava, seus movimentos automáticos. Mas à noite, em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, a culpa a visitava. Ela sonhava com o grito de Lívia, com o som do chute, com os olhos do bebê que talvez nunca nascesse. Dona Neide sabia que não podia continuar assim. O segredo estava a consumindo por dentro, apodrecendo sua alma. Ela era uma mulher simples, temente a Deus. Toda a sua vida foi guiada por um senso de certo e errado. E o que estava acontecendo era errado. Era o mal em sua forma mais pura, o forte esmagando fraco e usando o poder para apagar o crime. Ela pensava em Daniel, o homem da lei, sendo impedido de fazer seu trabalho. A justiça estava sendo negada, não apenas a Lívia, mas a toda a cidade que confiava nele. A decisão começou a se formar em sua mente, uma semente de coragem crescendo no solo de seu medo. Uma noite, Dona Neide não conseguiu dormir. A lua brilhava através de sua pequena janela, iluminando o quarto modesto. Ela se sentou na beirada da cama, o coração pesado como uma pedra. Ela pegou o jornal do dia anterior, que havia escondido debaixo do colchão. A foto de Daniel olhava para ela, seus olhos parecendo perfurar a página e ler sua alma culpada. Ela não podia mais ser cúmplice, não podia mais viver com aquele veneno dentro de si. Ela tinha que fazer alguma coisa, mesmo que isso lhe custasse tudo. Sua lealdade não era a Sérgio Monteiro, que comprava o silêncio, mas a Deus, que exigia a verdade. Com as mãos trêmulas, ela abriu uma pequena gaveta e tirou um celular antigo e, barato, um aparelho que raramente usava. Ela o ligou, a pequena tela iluminando seu rosto determinado. Ela não conhecia o número pessoal do Capitão Matos, mas conhecia o número da delegacia principal. E ela conhecia o nome do homem que estava sempre ao lado dele, Sargento Barros. Era um risco enorme, uma ligação anônima. Eles poderiam rastreá-la. Sérgio Monteiro descobriria. O medo a fez hesitar. Seu dedo pairou sobre o teclado. Era sua vida contra sua consciência. Ela fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Pediu forças, pediu coragem. Pensou em Lívia, em sua barriga, no futuro de uma criança inocente. Pensou na arrogância de Rodrigo, que certamente faria aquilo de novo com outra pessoa se ficasse impune. Quando abriu os olhos, a dúvida havia desaparecido. Havia apenas uma clareza fria. Havia coisas mais importantes do que um emprego, mais importantes até do que sua própria segurança. Havia a justiça. Seu dedo, agora firme, começou a discar o número que poderia incendiar seu mundo. Passou-se uma semana de inferno para Daniel e de agonia silenciosa para Lívia. A investigação era um fantasma. Não havia uma única pista, um único fio solto para puxar. A cidade parecia ter engolido os agressores. Daniel mal dormia. Vivia de café forte e de uma raiva fria que o mantinha de pé. Passava as noites em uma poltrona desconfortável no quarto do hospital, observando a respiração suave de Lívia, que ainda estava fraca. Os médicos diziam que ela estava se recuperando lentamente, mas o bebê continuava em estado crítico, uma pequena vida tremeluzindo na incubadora. Ele se sentia um fracasso em todas as frentes. Como marido, não pôde protegê-la. Como futuro pai, não podia salvar seu filho. E como policial, não conseguia encontrar os culpados. A impotência era um veneno, corroendo-o por dentro. Ele olhava para o rosto de sua esposa, ainda com marcas arroxeadas, e sentia a fúria se renovar.
Ele era o capitão Matos, o Falcão. Desmantelava redes de crime organizado, enfrentava os homens mais perigosos sem piscar. Mas agora estava sendo derrotado por 2 ladrões de rua anônimos. A humilhação profissional se misturava à dor pessoal, criando uma combinação perigosa. Certa manhã, depois de mais uma noite sem resultados, ele tomou uma decisão. Se os métodos convencionais não estavam funcionando, ele usaria a única arma que lhe restava: sua reputação. Ele levaria sua caçada a público, transformaria cada cidadão em um par de olhos, em um par de ouvidos. Ele faria a cidade inteira procurar pelos monstros que atacaram sua família. A coletiva de imprensa foi convocada às pressas. As câmeras e os microfones se aglomeravam em frente a Daniel. Ele não estava ali como o capitão de armadura impecável que todos conheciam. Ele estava ali como um homem, um marido, um pai aterrorizado. Sua voz, geralmente tão firme e cheia de comando, estava carregada de uma emoção crua que silenciou os repórteres. Há uma semana, minha esposa, Lívia, que está grávida de 7 meses, foi brutalmente atacada, começou ele, olhando diretamente para as lentes das câmeras, como se pudesse ver através delas e alcançar cada casa, cada bar, cada esquina da cidade. Os covardes que fizeram isso não atacaram apenas uma mulher indefesa. Eles atacaram um bebê que ainda nem teve a chance de respirar. Eles atacaram o próprio coração da nossa cidade. Seu apelo foi direto, uma flecha lançada na consciência coletiva. Eu sei que alguém viu alguma coisa, alguém ouviu alguma coisa. Nesta cidade nada acontece no vácuo. Peço-lhes, não como policial, mas como um de vocês. Ajudem-me. Ajudem-me a encontrar justiça para minha esposa e meu filho. Ele fez uma pausa, e a sala ficou em silêncio absoluto. E para os monstros que fizeram isso, saibam de uma coisa: eu não vou descansar. Eu não vou parar, eu vou encontrar vocês. Podem correr, podem se esconder, mas não haverá um único lugar neste mundo onde estarão a salvo de mim. As palavras dele, uma mistura de súplica e ameaça, dominaram os noticiários. A caçada de Daniel havia se tornado a causa de toda a cidade. Na cozinha da mansão Monteiro, Dona Neide assistia a tudo na pequena televisão. Cada palavra de Daniel a atingia como um golpe físico. Ajudem-me a encontrar justiça. Ela era a única pessoa no mundo que podia atender aquele apelo. A câmera deu um close no rosto de Daniel, e a dor em seus olhos era tão real, tão profunda, que Neide sentiu suas próprias lágrimas escorrerem. Naquele momento, Sérgio Monteiro entrou na cozinha para pegar um copo d'água. Ele viu a imagem de Daniel na tela e soltou uma risada de escárnio. Que patético, disse ele com desdém. O grande capitão Matos, reduzido a implorar por ajuda na televisão. Parece que o todo-poderoso Falcão não é tão poderoso assim, afinal. A crueldade casual daquele comentário foi a gota d'água. A última partícula de medo de Neide se transformou em uma raiva fria e dura. Naquela noite, Dona Neide tomou sua decisão. Ela não podia mais viver sob o mesmo teto que aqueles monstros. Não podia mais ser cúmplice de seu silêncio. Depois que a casa ficou em silêncio, ela saiu furtivamente, usando um lenço para cobrir a cabeça. Caminhou por várias quadras até encontrar um telefone público, o coração batendo descontroladamente. Era um risco imenso. Ela discou o número da delegacia, um número que o jornal havia publicado junto com a história. Pediu para falar com o sargento Barros. Sua voz, quando finalmente falou com ele, era um sussurro distorcido, quase irreconhecível, a voz de um fantasma. Sargento, estou ligando sobre o caso da esposa do capitão Matos. Barros, do outro lado da linha, suspirou. Eles haviam recebido dezenas de trotes e pistas falsas desde a coletiva de imprensa. Senhora, se você não tem informações concretas, começou ele com cansaço. Vocês estão procurando no lugar errado.
Ela o interrompeu, a urgência em seu sussurro fazendo-o parar. Não foi um assalto, não foi na rua. Barros. Endireitou-se em sua cadeira. O tom daquela voz era diferente. Tinha o anel da verdade, o peso do medo real. Onde foi então? Ele perguntou pegando uma caneta. E como você sabe disso? Neide respirou fundo, o ar frio da noite queimando seus pulmões. Eu sei porque eu estava lá, ela sussurrou. Eu vi tudo. A revelação caiu como uma pedra no estômago de Barros. O ataque aconteceu dentro da mansão da família Monteiro, onde ela trabalhava. O sargento congelou. A família Monteiro, mais rica e poderosa da cidade, com conexões em todos os lugares, da prefeitura aos tribunais. Acusá-los era como acusar a própria cidade. Isso é uma acusação muito séria, senhora, disse ele, a voz agora tensa. Quem foi o agressor? O silêncio do outro lado da linha foi longo. Barros podia ouvir a respiração trêmula da mulher. Ele sabia que ela estava aterrorizada. Diga-me o nome. Ele insistiu com gentileza. Foi o filho. A voz finalmente sussurrou, quebrada. Rodrigo. Monteiro. Rodrigo. Ele a empurrou e depois a chutou. Eu vi. Ele a chutou como um animal. Dona Neide então descreveu a cena com detalhes brutais e precisos. A cor do vestido de Lívia, o som do balde caindo, as palavras exatas que Rodrigo gritou. Não havia dúvida em sua voz. Era o testemunho de alguém que havia gravado cada segundo de horror em sua memória. Antes que Barros pudesse fazer outra pergunta, a linha ficou muda. Ela havia desligado. Ele ficou segurando o telefone, o coração batendo forte, com uma verdade em mãos que tinha o poder de abalar a cidade até seus alicerces. Com o peso do mundo em seus ombros, Barros caminhou até o escritório de Daniel. O capitão estava lá, como sempre, olhando para um quadro de evidências que permanecia dolorosamente vazio. Ele parecia um homem assombrado. Capitão! Barros começou, fechando a porta atrás de si. Daniel nem se virou. Outra pista falsa, Barros. Não tenho tempo para isso. O sargento hesitou. Daniel, disse ele, usando o primeiro nome de seu superior, um sinal da gravidade do momento. Recebemos uma denúncia anônima, mas desta vez eu acredito nela. Daniel finalmente se virou, os olhos cansados e irritados. A fonte disse que o ataque não foi na rua. Aconteceu no último lugar de trabalho da Lívia. O mundo de Daniel inclinou-se em seu eixo. A mansão Monteiro. A névoa de confusão em sua mente começou a se dissipar, substituída por um horror gelado. A história de Lívia, que parecia tão estranha. A testemunhas, o crime fantasma, tudo começou a fazer um sentido terrível. Ela disse quem foi. Daniel perguntou, a voz perigosamente calma. Barros engoliu em seco, sabendo que as próximas palavras seriam como acender o pavio de uma bomba. Sim, capitão, ela disse. Foi o filho do patrão dela, Rodrigo Monteiro. O silêncio no escritório era absoluto. Daniel não se moveu. Ele não gritou. Ele nem quebrou nada. Ele apenas ficou parado, processando a informação. O inimigo não era um ladrão sem rosto, na escuridão. Era um menino rico, intocável, o homem para quem sua esposa trabalhava, o homem que a via todos os dias. A humilhação, a exploração, a violência, tudo se fundiu em uma única imagem em sua mente. O sapato caro de Rodrigo atingindo o corpo de sua esposa grávida. Uma raiva como ele nunca sentira em sua vida. Uma raiva pura, fria e paciente tomou conta dele. Era a raiva de um falcão quando finalmente avistava sua presa. Ele se moveu com uma calma assustadora. Caminhou até seu armário pessoal na parede do escritório e o abriu. Lá dentro, pendurado, estava seu coldre com sua pistola de serviço. Ele o pegou e o prendeu na cintura. Barros observava, o sangue gelando em suas veias. Daniel, o que você vai fazer? Ele perguntou, a voz cheia de alarme. Não temos provas, apenas uma denúncia anônima. Precisamos de um mandado, de uma investigação formal. Você não pode ir até lá assim.
Daniel não respondeu. Ele verificou o pente de sua arma, o clique metálico ecoando na sala, silenciosa. Ele pegou seu casaco, o mesmo que usava na coletiva de imprensa, e o vestiu. Finalmente, ele se virou para Barros. Seu rosto estava calmo, desprovido de qualquer emoção. Mas seus olhos queimavam com uma luz escura e mortal. Eram os olhos do caçador, do vingador. Você está errado, Barros, disse ele, a voz baixa e cortante. Eu não preciso de um mandado para buscar o que é meu. Ele se virou e caminhou em direção à porta, seus passos firmes e cheios de propósito. Barros ficou paralisado, sabendo que havia acabado de testemunhar o momento em que o maior policial da cidade decidiu, talvez, cruzar a linha. Daniel não estava indo para a mansão Monteiro para prender um suspeito. Ele estava indo para a fortaleza de seu inimigo para iniciar uma guerra. Daniel não saiu da delegacia como um vigilante. A fúria que o consumia era um fogo branco e gelado, que ele canalizou com a precisão de um cirurgião através dos únicos instrumentos que confiava: a lei e o procedimento. Barros, disse ele ao retornar ao escritório, a voz desprovida de emoção, encontre a mulher que ligou, garanta a ela proteção total. Precisamos de seu testemunho formal. A caçada, agora, não era por Rodrigo, mas por Dona Neide. Usando os registros do telefone público e as câmeras de rua próximas, eles a encontraram em questão de horas, refugiada na casa de uma prima, aterrorizada. Daniel foi ao seu encontro pessoalmente. Ele não a intimidou. Ele olhou nos olhos daquela mulher assustada e falou com a dor de um marido. Eu não posso trazer justiça para minha família sem você, disse ele. Ajude-me. Suas palavras, cheias de uma vulnerabilidade que ela não esperava, quebraram a última barreira do medo de Neide. Com o testemunho oficial e choroso de Dona Neide, detalhando cada segundo do ataque, Daniel tinha sua arma. Ele não foi a um promotor qualquer. Ele foi diretamente a um juiz mais velho, um homem conhecido por sua integridade inflexível, um dos poucos em quem Daniel confiava, implicitamente. Em uma reunião a portas fechadas, ele apresentou o caso, o depoimento da testemunha ocular, o laudo médico detalhado que contradizia a história de um simples empurrão e a clara tentativa de suborno e encobrimento. O juiz, um homem que desprezava a arrogância dos ricos e poderosos, leu tudo em silêncio. Sem hesitar, ele assinou os mandados de busca e de prisão. Vá buscar seu homem, capitão, disse ele. Mostre a esta cidade que nenhum sobrenome está acima da lei. O comboio de viaturas da polícia moveu-se silenciosamente pelas ruas arborizadas do bairro mais rico da cidade. Não havia sirenes. Daniel queria que a chegada deles fosse uma surpresa, uma violação súbita e chocante da fortaleza dos Monteiro. Quando os carros pararam em frente aos portões imponentes da mansão, foi um espetáculo. Vizinhos ricos espiaram por trás de suas cortinas, chocados ao ver o aparato policial em seu santuário de tranquilidade. A equipe de Daniel abriu os portões e avançou pelo longo caminho de entrada. Sérgio Monteiro os encontrou na porta principal, o rosto uma máscara de indignação arrogante. O que significa isto? Vocês não podem entrar aqui, meus advogados. Daniel simplesmente ergueu o mandado assinado. Isto é mais poderoso que todos os seus advogados, Sérgio. A polícia invadiu a mansão. As botas sujas dos oficiais marcaram o chão de mármore que Lívia havia limpado com tanto cuidado. A ordem e o silêncio da casa foram quebrados pela urgência da lei. Os empregados, incluindo os que haviam sido ameaçados por Sérgio Monteiro, observavam de cantos escondidos, os rostos uma mistura de terror e uma secreta e exultante esperança. Eles encontraram Rodrigo em seu quarto no andar de cima. A porta estava fechada e uma música alta pulsava de dentro. Eles arrombaram a porta. Rodrigo estava lá, jogando videogame, completamente alheio ao mundo exterior. A visão de uma dúzia de policiais armados e do rosto frio e mortal de Daniel em sua porta o chocou.
A arrogância em seu rosto se desfez, substituída por um medo infantil. "O que é isso? Vocês sabem quem eu sou?" Ele gaguejou, a frase patética que sempre o havia protegido. Daniel se aproximou lentamente. "Eu sei exatamente quem você é", disse ele, a voz baixa e cheia de um ódio contido. "Você é o homem que chutou minha esposa grávida." O sangue sumiu do rosto de Rodrigo. Ele finalmente entendeu. Aquilo não era um erro, era um acerto de contas. Os policiais o algemaram. A frieza do metal em seus pulsos, um choque para alguém que nunca havia conhecido uma consequência real em sua vida. Sérgio Monteiro assistiu a tudo do pé da escada, seu rosto cinzento. Pela primeira vez em sua vida, ele estava completamente impotente. Seu poder, seu dinheiro, seus contatos, nada podia parar a cena de seu herdeiro sendo arrastado para fora de sua própria casa como um criminoso comum. A notícia explodiu como uma bomba. Filho do magnata Sérgio Monteiro, preso por ataque brutal à esposa do capitão Matos. As fotos de Rodrigo sendo colocado em uma viatura, o rosto pálido e assustado, estavam na primeira página de todos os jornais. O escândalo abalou a alta sociedade. A história tinha tudo: poder, crueldade, um herói incorruptível e uma vítima inocente. A opinião pública se uniu em apoio a Daniel e Lívia. Daniel foi saudado como um herói, a prova viva de que a justiça era para todos. Naquele momento, ele era o homem mais poderoso da cidade, com um capital moral e popular que ninguém poderia desafiar. E ele pretendia usá-lo, cada grama dele. Depois da prisão, exausto, mas com uma sensação sombria de vitória, Daniel foi para o hospital. Ele se sentou ao lado da cama de Lívia, que agora estava mais consciente. Ele segurou sua mão e lhe contou tudo. A ligação de Dona Neide, o mandado, a invasão da mansão, a prisão de Rodrigo. "Acabou, meu amor", ele disse, a voz rouca de cansaço e emoção. "Ele está atrás das grades, e eu juro para você, Lívia, eu vou destruí-los, vou usar tudo o que tenho para desenterrar cada crime, cada negócio sujo, cada pedaço de podridão da família Monteiro. Eles vão pagar não apenas pelo que fizeram a você, mas por tudo o que já fizeram." Sua promessa não era de justiça, era uma promessa de aniquilação total. Lívia ouviu em silêncio, os olhos fixos no rosto endurecido de seu marido. Ela viu a escuridão nele, a mesma escuridão que ela viu nos olhos de Rodrigo, apenas com um propósito diferente. E aquilo a assustou. Enquanto Daniel falava, ela sentiu um movimento dentro de si. Um pequeno chute, fraco, mas deliberado. O primeiro movimento real que seu filho fazia desde o ataque. Era um sinal de vida, de esperança, de que o futuro ainda existia. Lágrimas encheram seus olhos, mas não eram de dor. Eram lágrimas de clareza. Ela apertou a mão de Daniel, fazendo-o parar de falar. Ele a olhou, confuso. "Daniel, não", ela disse, a voz surpreendentemente forte. "Olhe para mim." Ele encontrou o olhar dela, e o que viu ali não foi uma vítima frágil, mas uma mulher imensa. A vingança nos tornaria como eles. Eu não quero que nosso filho nasça em um mundo construído sobre o ódio de seu pai. As palavras dela o atingiram com mais força do que qualquer golpe. "Eu sobrevivi, Daniel. E nosso filho está lutando. Isso é tudo o que importa. Eu quero justiça, não uma vendetta." Ela colocou a mão dele em sua barriga para que ele pudesse sentir o leve movimento. "Faça justiça pelo nosso filho, não por seu ódio. Ele merece um pai com honra, não um monstro." Naquele momento, no quarto silencioso do hospital, a verdadeira vitória foi conquistada. Não com algemas e mandados, mas com um ato de compaixão que puxou um homem de volta da beira do abismo. As semanas seguintes foram um borrão de procedimentos legais e recuperação médica. Rodrigo Monteiro permaneceu na prisão.
aguardando julgamento, sua fiança negada devido à pressão pública e à gravidade do crime. Lívia e o bebê ficaram mais fortes a cada dia, a pequena vida dentro dela de resiliência. Daniel, ancorado pela força moral de sua esposa, focou em construir um caso legal impecável, resistindo à tentação de usar sua posição para destruir a família Monteiro de outras maneiras. Parecia que, pela primeira vez, a justiça estava seguindo seu curso, lenta, mas inexoravelmente. Parecia que a honra havia vencido o poder. Mas em uma cidade construída sobre fundações de segredos e dinheiro, a batalha nunca termina de verdade. Apenas muda de campo. Em uma noite chuvosa, em um escritório luxuoso com painéis de madeira escura no centro da cidade, Sérgio Monteiro se encontrou com um homem. Um juiz com um rosto amigável e uma reputação notoriamente corrupta. Um homem cujas decisões sempre favoreciam quem podia pagar mais. Um pesado malote de couro foi colocado na mesa polida entre eles. O som foi suave, mas ecoou como um tiro no silêncio do escritório. O juiz não abriu o malote. Ele não precisava. O preço não é um problema, disse Sérgio Monteiro, a voz fria como o meus recursos são consideráveis. O juiz sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. Estou certo de que são. O que o senhor deseja, seu Sérgio? Exatamente. Sérgio Monteiro inclinou-se para a frente, a luz fraca da lâmpada de mesa lançando sombras em seu rosto, fazendo-o parecer um imperador das trevas. Seus olhos, que pareceram impotentes no dia da prisão de seu filho, agora brilhavam com uma confiança renovada e mortal. A guerra estava longe de terminar. Ele havia perdido uma batalha, mas agora estava se preparando para a fase mais suja do conflito. Eu quero duas coisas, disse Sérgio Monteiro, sua voz um sussurro que carregava o peso de bilhões. Eu quero meu filho livre. Ele fez uma pausa, deixando a enormidade do pedido assentar. E eu quero a ruína do Capitão Matos. A câmera se concentra em seu rosto determinado enquanto ele sela o pacto corrupto. A guerra não acabou. Ela apenas se moveu do chão de mármore de uma sala de estar para os corredores sombrios do Tussum e próprio sistema de justiça. A verdadeira luta de Daniel e Lívia estava apenas começando, e você, no lugar de Daniel, escolheria a justiça ou a vingança. Se esta história fez você pensar, compartilhe-a com aqueles que acreditam na força da honra.